E tu lembra do Tauan Lara, lateral esquerdo, que surgiu com 17 anos no profissional lá atrás com o Diego Aguirre. Era da seleção brasileira sub-17, sub-20 e era tido como uma das maiores promessas para lateral esquerda do futebol brasileiro e, por óbvio, também do internacional. No vídeo de hoje eu quero te falar como que toda essa expectativa se transformou em frustração, mas ele tenta uma retomada e uma reviravolta na sua carreira. Nesse vídeo eu quero te contar por onde anda Tauan Lara. Mas antes, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Estamos quase chegando a 1000 inscritos aqui no canal e eu peço a compreensão para se inscrever no canal. Principalmente também deixando nos comentários qual outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria da base que tu quer ver por aqui. Pois bem, para quem não lembra, Tauan Lara foi um jogador que surgiu nas categorias de base do Internacional lá atrás, em 2019 para 2020, começou a ter um destaque muito importante no sub-15 e sub-17 e já aos 16 anos de idade ele sobe diretamente para a categoria sub-20, que era a última categoria e ainda é a última antes do profissional. Tudo isso com 16 anos, principalmente pelo seu porte físico, por já ser um jogador muito físico aos seus 16 anos, mas que também unia muito bem a sua velocidade. Ele continua se destacando no sub-20 e começa a partir daí ir para seleções de base, seleção sub-17, posteriormente seleção sub-20. Quando em 2022 ele começa a ter algumas oportunidades. Em 21 ele faz um jogo contra o Cuiabá fora de casa. É um jogo que inclusive o Inter acaba empatando, a estreia do Inter com, naquele momento, o uniforme todo preto, para quem lembra. E o Tauan Lara faz aquela partida, entra num segundo tempo, ali numa função que precisava, faz uma partida até que coesa. Mas a partir de 2022 mesmo, que começa a ser um jogador que aos seus 19 anos de idade, até ainda 18 para 19, começa a integrar a equipe profissional e começa a voltar a ser uma opção. 22 com o Mano Menezes ele acaba não tendo tantas oportunidades, e em 23 do Mano com o Kudê ele recebe uma oportunidade com o Eduardo Kudê. Primeiro jogo do Eduardo Kudê, inclusive, sob o comando do Internacional, depois é só a volta. Uma partida contra o Cuiabá, o Inter perde por 2-1 e ele tem uma falha muito importante nesse jogo. A partir daí ele não volta a ser relacionado, ele sequer volta a ser uma opção do Eduardo Kudê e não volta até março de 2024, quando ele é emprestado por Fortaleza. No Fortaleza ele fica exatamente 5 meses e a partir daí ele vai para um time chamado Alverca, que é um time do futebol português, que disputava a segunda divisão. No Alverca, é a partir daí que, quando eu digo que tinha uma expectativa muito forte e que de fato foi frustrado por ter feito todas as seleções de base e ser considerado uma das maiores promessas que o Inter já teve, e a partir do Alverca é que ele busca uma retomada na sua carreira e fez 21 jogos na última temporada pelo Alverca, com 2 assistências, mas números muito importantes no que se respeita à parte defensiva e ofensiva. E a partir daí, ele é contratado agora, ontem para ser mais preciso, dia 4 de julho de 2025, não sei que dia tu tá assistindo esse vídeo, mas ele foi contratado pela equipe do Santa Clara. Não tem informações de quanto que o Santa Clara pagou pelo jogador, mas também é um time do futebol português, um time que disputa a primeira divisão e já é um time que tem um certo destaque, inclusive dentro do futebol português. E agora ele vai iniciar essa trajetória agora na primeira divisão, na elite da Europa, na elite que, se a gente for considerar ali das 6 maiores ligas, inclusive do futebol europeu, ele já consegue acessar para um jogador que esteve em sub-17, sub-20 até sub-23 de seleção brasileira e agora tenta esta retomada de carreira. Mas, por óbvio, não foi um jogador que nem de perto conseguiu ser aquele que todo mundo imaginava do Inter. Para quem não sabe, o Tauan Lara é um jogador que nasceu em 2004. Ele era de uma geração do Luca, do Matheus Dias, né, do Antony, uma geração que venceu muitas coisas na base. É uma geração que vence Copa do Brasil Sub-20, que vence Supercopa Sub-20, que ganha 2 campeonatos gaúchos de base, que consegue fazer uma boa campanha em Copinha. E quando esses jogadores, né, com exceção do Antony, que é o único que consegue se fixar, e o próprio Luca também teve uma certa fixação, mas não entre os titulares, mas depois que eles sobem ao profissional, Matheus Dias hoje é um atleta que ainda pertence ao Inter, mas deve ser novamente emprestado, por mais que tenha feito uma boa temporada, inclusive na primeira divisão do futebol português. E o Tauan Lara, inclusive, teve problemas de sobrepeso na saída dele do Inter, na chegada dele no Fortaleza, problemas extracampo, sobrepeso e
todas essas questões que a gente sabe que afeta bastante, mas a gente espera que ele possa ter agora uma boa retomada de carreira e fazer uma boa temporada no Santa Clara, quem sabe ser comprado por um outro clube ainda maior da Europa e render, né, ainda um valor importante ao Colorado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, grande abraço, valeu, falou e foi!